Quem tinha a tecnologia mais avançada, maias ou astecas? Durante muito tempo, maias e astecas foram colocados dentro do mesmo rótulo de povos antigos da América, como se fossem quase iguais. Mas a verdade é que essas duas civilizações seguiram caminhos completamente diferentes quando o assunto é tecnologia, ciência e organização social. Enquanto os astecas construíram um império militar poderoso e centralizado, os maias desenvolveram um sistema de conhecimento que impressiona até pesquisadores modernos. A grande pergunta que este vídeo vai responder é simples e ao mesmo tempo polêmica. Afinal, quem estava mais avançado para sua época, maias ou astecas? Para entender isso, precisamos ir muito além das pirâmides e dos sacrifícios que costumam aparecer nos filmes. Antes de comparar quem tinha a tecnologia mais avançada, é fundamental entender onde essas civilizações nasceram e como o próprio território moldou tudo o que elas se tornaram. Os maias se desenvolveram em uma região vasta que hoje corresponde ao sul do México, Guatemala, Belize, Honduras e El Salvador. Um ambiente dominado por florestas tropicais densas, clima úmido e solo difícil de trabalhar. Já os astecas ergueram seu império mais ao norte, no Vale do México, em torno do Lago Texcoco, uma área de altitude elevada, com clima mais seco e temperaturas mais amenas. Essa diferença geográfica não é apenas um detalhe no mapa. Ela determinou o tipo de agricultura, as formas de construção, o estilo das cidades e até a maneira como cada povo enxergava o mundo. Os maias precisaram aprender a conviver com a selva fechada, com chuvas intensas e longos períodos de seca. Para sobreviver, desenvolveram sistemas sofisticados de captação de água, reservatórios subterrâneos e técnicas agrícolas que permitiam produzir alimento mesmo em terrenos pouco favoráveis. Suas cidades eram espalhadas, muitas vezes isoladas por quilômetros de mata, o que estimulou o surgimento de centros urbanos independentes, cada um com seu próprio governante e identidade. Os astecas, por outro lado, construíram sua capital literalmente sobre a água, criando ilhas artificiais e canais que transformaram o lago em uma das maiores metrópoles do mundo antigo. Tenochtitlan era uma cidade organizada, planejada e conectada por pontes, algo que impressionou até os conquistadores europeus quando a viram pela primeira vez. Essa diferença de cenário fez com que os dois povos seguissem caminhos tecnológicos distintos. Enquanto os maias se tornaram mestres em observar o céu e registrar o tempo, os astecas se especializaram em engenharia hidráulica e organização urbana. Um povo aprendeu a dialogar com a floresta, o outro a dominar a água. E é justamente esse contraste que torna a comparação entre eles tão fascinante, porque não estamos falando de civilizações que competiam no mesmo tabuleiro, mas de sociedades que responderam a desafios completamente diferentes, com soluções igualmente brilhantes. Os maias criaram um dos sistemas astronômicos mais precisos de toda a antiguidade, observando o céu por séculos e registrando movimentos dos planetas com um nível de detalhe que só seria alcançado novamente com instrumentos modernos. Eles não apenas acompanhavam os ciclos do Sol e da Lua, mas desenvolveram calendários complexos que conseguiam prever eclipses e eventos celestes com exatidão assustadora. Tudo isso sem telescópios, sem lentes e sem a matemática que hoje consideramos básica. A pergunta que intriga os cientistas é como uma civilização que não utilizava metal para ferramentas conseguiu alcançar cálculos tão sofisticados. Os astecas, por outro lado, focaram sua tecnologia em algo diferente: engenharia urbana e organização imperial. A cidade de Tenochtitlan foi construída sobre um lago e possuía pontes móveis, canais de transporte, sistemas de cultivo flutuante e um controle de água que impressionou até os espanhóis quando chegaram. Enquanto a Europa ainda enfrentava problemas básicos de saneamento, os astecas já tinham planejamento urbano avançado, mercados gigantes e uma estrutura administrativa eficiente para governar milhões de pessoas. Isso mostra que tecnologia não é apenas máquinas, mas também a capacidade de organizar a vida em grande escala. Quando comparamos a arquitetura, o contraste fica ainda mais interessante. Os maias ergueram templos alinhados com estrelas específicas,
e usaram princípios matemáticos em suas construções, como se cada cidade fosse também um grande observatório. Já os astecas construíram obras monumentais pensadas para demonstrar poder e controle político, com técnicas de engenharia adaptadas a um terreno difícil. Dois estilos diferentes de inteligência, um voltado para o cosmos, outro para o domínio da terra e das pessoas. Na escrita, os maias novamente saem na frente. Eles desenvolveram um sistema completo de registro, com símbolos capazes de expressar ideias complexas, nomes, datas e acontecimentos históricos. Grande parte do que sabemos deles veio dessas inscrições. Os astecas também registravam informações, mas de forma mais limitada e muitas vezes misturada com tradição oral. Se conhecimento escrito é sinal de avanço tecnológico, os maias tinham uma vantagem clara. Mas quando o assunto é metalurgia e guerra, os astecas mostram sua força. Suas armas, embora feitas principalmente de obsidiana, eram extremamente eficazes, e sua organização militar permitiu a expansão de um império gigantesco em pouco tempo. Os maias nunca formaram um império unificado desse tipo e preferiram cidades independentes, focadas mais em religião e ciência do que em conquista. Isso levanta outra questão. Tecnologia deve ser medida pelo poder de destruição ou pela capacidade de compreender o universo? Há outro ponto essencial para entender essa disputa invisível entre maias e astecas, é perceber que eles não brilharam exatamente no mesmo momento da história. Os maias começaram a construir suas primeiras cidades por volta de 1000 anos antes de Cristo e alcançaram o chamado período clássico entre os séculos III e IX depois de Cristo, muito antes dos astecas sequer sonharem em se tornar um império. Quando os maias já registravam eclipses, escreviam livros e erguiam pirâmides alinhadas às estrelas, os povos que dariam origem aos astecas ainda eram grupos nômades vagando pelo norte do México. Isso muda completamente a forma de olhar para a pergunta sobre quem era mais avançado. Os astecas surgem com força apenas no século XIV, a quase 500 anos depois do declínio das grandes cidades maias. Em pouco tempo, porém, construíram um dos impérios mais poderosos das Américas, expandindo seu domínio por meio de guerras, alianças e uma administração extremamente eficiente. Eles herdaram parte do conhecimento de povos anteriores, inclusive dos próprios maias, e transformaram tudo isso em uma máquina estatal impressionante. É como se estivéssemos comparando um sábio antigo que dedicou séculos ao estudo do cosmos com um estrategista moderno, focado em poder, organização e crescimento rápido. Quando os espanhóis chegaram, em 1519, encontraram um império asteca no auge e cidades maias já cobertas pela selva, muitas delas abandonadas há centenas de anos. Essa diferença de época explica por que temos muito mais relatos detalhados sobre os astecas do que sobre os maias, e também por que tanta gente acredita que os astecas eram mais avançados. Mas será que poder militar e riqueza necessariamente significam superioridade tecnológica? Ou talvez o verdadeiro avanço esteja no conhecimento que sobrevive ao tempo, mesmo depois que as cidades viram ruínas? Essa é a questão central de toda a nossa comparação. Então, quem realmente foi mais avançado? Se olharmos para a ciência pura, astronomia e escrita, os maias parecem estar séculos à frente. Se analisarmos engenharia urbana, administração e capacidade de sustentar milhões de habitantes, os astecas assumem a liderança. Talvez a resposta mais honesta seja que não existe um vencedor absoluto, mas dois modelos diferentes de tecnologia, criados para objetivos diferentes. E isso nos faz repensar o próprio conceito de evolução. Nós costumamos medir o passado com os critérios do presente, mas essas civilizações provaram que existem muitos caminhos para o desenvolvimento humano. Talvez ainda tenhamos muito a aprender com elas, principalmente sobre como conhecimento, natureza e sociedade podem caminhar juntos. Se você chegou até aqui, obrigado por acompanhar essa viagem pela história. Quero saber sua opinião. Para você, quem merece o título de civilização mais avançada? Maias ou astecas? Deixe seu comentário. E se gostou deste vídeo, assista também 10 fatos curiosos sobre civilizações antigas que pouca gente conhece e mistérios históricos que ainda não têm explicação aqui do canal. Inscreva-se para não perder os próximos episódios dessa jornada pelos segredos da humanidade.